Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadshu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário da Parashá Mishpatim, eu gostaria de falar com os amados para abrirmos a Escritura Sagrada ali no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 23, amém? Êxodo 23, no verso 1, que diz assim: não admitirás falso boato. Só esse mandamento. Esse mandamento, meus irmãos, não admitirás falso relato ou falso boato, amém? Esse mandamento, ele está relacionado muito, não somente aos juízes, né, às pessoas que julgam, os tribunais, mas também a cada um de nós. O que o Eterno está falando aqui nesse versículo, e nessa parte do versículo? Ele está dizendo que nós não devemos ouvir uma parte e depois a outra, ou seja, as partes têm que ser ouvidas juntas. Amém? Você não pode ouvir uma parte sem a presença da outra parte. Por que será? Amém? Porque, meus amados, quando alguém que vai julgar uma causa, né, seja uma causa judicial, ou seja uma causa da vida, que você tem que fazer uma avaliação, amém? Porque cada um de nós fazemos avaliações todos os minutos da nossa vida, né? Então, o que acontece? Quando você ouve, né, quando um juiz ouve, se fosse ouvir separado uma pessoa, não vou ouvir uma pessoa hoje e a outra no outro dia. Aquela primeira história contada pela primeira pessoa já vai tomar o coração daquele julgador. Amém? Por isso que o Eterno aqui está nos ensinando que devemos sempre ouvir as duas partes. Amém? Sempre dar ouvidos às duas partes. Porque senão a pessoa dá ouvido a uma parte e a pessoa fica com aquilo guardado, e quando a outra parte for contestar aquilo que a outra pessoa falou, aquele que vai julgar provavelmente já fica com seu coração muito pendente ao primeiro relato. Amém? Por isso o Eterno ele fala aqui: não admitirás falso boato ou falso relato. Amém? Outra coisa importante aqui, meus amados, é que isso serve, como eu falei para os irmãos, para a nossa vida, o nosso dia a dia. Amém? Por quê, queridos? Porque no nosso dia a dia, nós temos que fazer julgamentos. Um exemplo, né? Alguém que foi comprar um objeto que gostava muito, né? E aí, né, ele viu aquele objeto, né, e gostou daquele objeto e comprou aquele objeto. Daqui a pouco ele passa numa loja ali na frente que vê um mesmo objeto, mas de outra marca, dizendo essa marca é melhor e tal, e ele pensa assim: por que eu comprei esse objeto e não comprei aquele? Né? Mas na hora ele vai pensar isso, mas depois ele diz assim: não, esse aqui é melhor, aquele ali é uma propaganda falsa. Por quê, irmãos? Porque aquele primeiro objeto que ele comprou já tomou o coração dele. Amém? E isso, meus irmãos, é um perigo. Por isso que o Eterno está nos relatando. Agora nós vamos avançar no entendimento mais profundo. Um perigo quando nós não nos abrimos para as coisas do Eterno, porque temos julgamentos pré-concebidos. Nós temos que, por isso que Yeshua ele nos fala ali em Mateus 16, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, renunciar a si mesmo é o quê? Você renuncia a sua opinião própria para você dar ouvido à voz do Eterno. Então, quando nós temos, porque o ser humano é muito apegado ao seu primeiro pensamento, às suas primeiras ideias, mas o Eterno ele está dizendo aqui neste versículo, e a profundidade agora no nível Sod, é para que nós venhamos a ter o coração e o ouvido aberto às leis do Eterno, às coisas do Eterno, aos conselhos do Eterno.
para que ali, meus irmãos, nós possamos crescer no nosso potencial espiritual. Amém? É o caso, meus irmãos, que nós vemos aqui na própria palavra do Eterno, no livro de Irmiarro, ali Jeremias, no capítulo 28, meus irmãos. Ali, meus irmãos, no capítulo 28 de Jeremias, tem um falso profeta chamado Ananias. E aquele falso profeta, ele divulgou a mensagem perante os sacerdotes e o povo de Judá, de Jerusalém, de que Nabucodonosor, ele não iria invadir Jerusalém, de que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, iria voltar atrás, soltaria os cativos. E Jeremias contradisse o que ele falou perante também aquele povo, perante os sacerdotes, e Jeremias disse: seria bom se você tivesse certo, mas não é isso que vai acontecer. E ali Ananias, meus irmãos, ele se enfureceu com Jeremias, pegou o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou ali perante todos. E ali, meus irmãos, ele disse: não vai acontecer isso que Jeremias está falando. Enfim, começou a falar as suas falsas profecias. Jeremias já ia saindo, meus irmãos, mas o Eterno mandou Jeremias: volta, e entregou o recado. Amém? Capítulo 28, de Jeremias, no verso 15, agora Jeremias entregando o recado que o Eterno mandou Jeremias falar. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E ali, meus irmãos, naquele ano, Ananias diz os relatos, amém? Paralelos a este texto, que Ananias, ele zombou de Jeremias naquele momento, até porque ele gozava de ótima saúde e estava já perto de Rosh Hashanah, de festa de trombetas, que é o início do ano. Então, do final do ano, ele estava já perto do final do ano, e ele estava dizendo que não ia acontecer aquilo, e continuou falando das suas mentiras, amém? E ali, meus irmãos, aquele profeta, aquele falso profeta, ele gozava de saúde, até que quando chega, meus irmãos, já na segunda parte de Elu, que é véspera de Rosh Hashanah, ele adoece, amém? E começa a cada dia que se aproxima da festa de trombetas, que é o início do ano em festa de trombetas, a cada dia que vai se aproximando, ele ficava mais doente, até que ele ficou numa situação tão crítica na véspera de festa de trombetas, meus irmãos, que ele chamou os seus discípulos que seguiam a ele e disse assim: eu vou morrer, em vez de se arrepender, irmãos, olha o que ele vai falar: eu vou morrer e guardem o meu corpo e declarem a minha morte somente depois da festa de trombetas, para que todos pensem que a profecia de Jeremias não se cumpriu. E ali, meus irmãos, veja bem, esse homem ele podia se arrepender, já na véspera da morte, ele podia se arrepender dos seus pecados, fazer techuvá, para chegar no Olam Rabá, na vida eterna, mas não, preferiu ficar preso às suas mentiras, mesmo sabendo que ia morrer, a palavra do Senhor ia se cumprir, e ele morreu, como diz aqui no verso 17, amém? Diz assim: e morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Amém? Então, queridos, exatamente ali, na véspera de Rosh Hashanah, Ananias, de festa de trombetas, entrando no 7º mês, Ananias já estava morto. Amém? Então, a isso, meus irmãos, nós vemos que esse Ananias, vê como é que ele era, meus irmãos, preso às suas convicções erradas e não abriu seu coração para dar ouvido à voz do Eterno. É isso que essa paraxá fala para nós, irmãos, que nós devemos, que Yeshua fala para nós: renunciemos aos nossos conceitos pré-concebidos para dar ouvido à voz do Eterno que se encontra nas Escrituras e cumprir a sua palavra. Amém? Então, queridos, esse é o ensino da Torá para nós nesta
segunda mensagem da Parashá Mishpatim, amém? Que a gente possa ter o ouvido, parar para escutar a voz do Eterno e até para parar ou para escutar outras pessoas que nós falamos na Parashá, no comentário da Parashá de semana passada, Itrô, que nós devemos, amém, ouvir, né, e escutar, porque escutando você internaliza aquilo que ouviu e pode avaliar o que está ouvindo, amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shavuot Tov, tenha uma ótima semana. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.